Bom dia. Cássio Diniz, muito bom dia. Obrigado aqui por amanhã. Eu acho que tem um áudio seu vazando, é isso? Falamos hoje de manhã, você me falou da tua experiência lá, né? Você foi lá e viveu. Então, a palavra é sua, Cássio, para se apresentar aí para o povo e contar o que é que você viu nesta ação, que eu diria truculenta, violenta, desproporcional, sem bom senso, por parte do governo de Minas Gerais, cumprindo uma decisão do Tribunal de Justiça. Bom dia, Joaquim, bom dia, Sara, bom dia a todas e todos que estão nos assistindo nesse momento. Eu estive lá na quarta-feira, o dia inteiro, acompanhando o primeiro dia, né, da ação da PM, no cumprimento da desocupação da área, e realmente foi, e está sendo muito triste, mas eu gostaria de ressaltar também que, ao mesmo tempo que a gente vê cenas tristes que envolvem diferentes personagens lá dentro, e toda a ação truculenta, inclusive a truculência simbólica, né, muito presente ali, por parte da PM, é importante destacar a resistência das famílias, a resistência das pessoas que estão ali mantendo firmes o pé no chão, resistindo à desocupação, porque sabem que não estão em jogo ali somente as casas delas, as plantações delas, a sobrevivência direta delas, mas está em jogo também toda a luta pela reforma agrária em Minas Gerais e no Brasil, porque a gente sabe que se as forças de repressão, as elites, tiverem sucesso na reintegração de posse dessa área, dessa antiga usina, eles vão passar politicamente o trator em todas as outras áreas e a luta pela reforma agrária no Brasil vai estar muito comprometida. E a gente sabe que é um projeto político instaurado no poder que quer exatamente isso, né? Bom, eu fui lá, eu gostaria até de relembrar, eu não sou militante do MST, eu não posso falar em nome do MST, mas eu fui lá porque eu sou militante do movimento docente, do movimento sindical docente aqui de Minas Gerais, tanto da rede básica quanto da universidade, e eu acompanho também de forma amadora, eu faço registros fotográficos, fotojornalismo de movimentos sociais, de manifestações, e eu tive a oportunidade de poder estar lá na quarta-feira, no dia 12, no primeiro dia da resistência à reintegração de posse. E eu fiz esses registros, e realmente são cenas que, de um lado, mostra toda uma tristeza por parte daquelas famílias, porém também mostra a resistência dessas mesmas famílias, esse mesmo povo organizado. É importante a gente citar a necessidade e a importância da organização, mas que são famílias organizadas pelo MST que estão resistindo bravamente. Gostaria até de destacar o papel incrível das mulheres que estão na liderança do movimento ali, liderança das famílias. As próprias famílias são lideradas por mulheres, por senhoras, por jovens, mas destacar o papel da mulher nessa luta lá no acampamento. Lembrando que o acampamento chama Quilombo Campo Grande, mas se localiza ali no município de Campo do Meio, no sul de Minas Gerais. Mas é uma área de uma antiga usina que faliu na década de 90 e que está no alvo de uma grande disputa fundiária na região, não só na região, mas que envolve interesses econômicos, mas também envolve interesses políticos. Por isso, essa constante luta contra a população que se ocupou ali, estava abandonada, não estava produzindo nada desde a década de 90, e as famílias ali produzindo alimentos, não só alimentos, mas também o famoso café Guaíu, de uma qualidade excelente e que estava virando referência no Brasil inteiro, mas que infelizmente os tratores estão lá só esperando para destruir tudo aquilo lá. Ontem nós tivemos a cena da destruição da escola Eduardo Galeano, que infelizmente foi destruída. Eu não peguei exatamente esse momento da destruição, mas eu peguei a evacuação da escola, tanto que uma das cenas que eu tirei de uma criança que estava ajudando a tirar os materiais da escola,
que realmente é uma cena muito triste mesmo. Mas é isso, é o que está acontecendo lá, e as famílias estão seguindo a resistência. No momento, está tudo cercado lá pela PM, são mais de 200 soldados militares que estão cercando a área, e o mais interessante também destacar é a truculência simbólica, porque além dos escudos, dos cacetetes de madeira, das pistolas no coldre, dos lançadores de bomba de gás lacrimogênio, a gente pôde perceber também ali a presença de militares com fuzis 7,62, ou seja, aquilo não só mata, mas causa um estrago, ou seja, em relação a isso, a gente vê todo o simbolismo da guerra contra o povo pobre, armados para a guerra contra o povo pobre, é isso, eu não estou falando até demais, desculpa, Joaquim. Acho que eu... Tocar aqui o meu áudio, aqui agora, né? Não, você que esteve lá, é você que tem que falar. Você estava lá ontem, falamos com uma coordenadora, você esteve lá, então a palavra tem que ser sua realmente. E até quero falar um pouco das características da live. Eu sou redator-chefe do DCM, já dirigi redação, e hoje também dirijo, Kiko é o diretor, eu sou redator-chefe, e faço análise, mas basicamente eu sou um repórter, eu gosto disso. Então, você pode ver que as nossas lives sempre tem alguém falando do que viu, presente, porque mais importante, é importante fazer análise, muito importante, e eu faço, mas é importante que as pessoas falem, aquelas que vivem, aquelas que viveram. Cássio, parabéns pelo trabalho que você fez, corajoso, obrigado por entrar em contato comigo, e até vou pedir para você contar para o povo como é que nós nos conhecemos, pode contar para o povo como é que a gente se conheceu, pode falar. Foi o ano passado, no final de uma manifestação, acho que foi a primeira grande manifestação contra o governo Bolsonaro, quando houve os cortes no orçamento da educação, principalmente para as universidades. Após o fim da manifestação, acho que não tinha nem terminado a manifestação, que estava muito grande. O povo muito cansado, eu entrei num lugar para comer um pastel, para me alimentar, estava lá o Joaquim, aí a gente se conheceu lá. E o mais interessante também é porque o Joaquim ele fez uma matéria muito importante em relação à situação de Furnas, né? A lista de Furnas, com um personagem, não sei se a gente pode citar o nome aqui, mas com um personagem específico no qual eu conheço, porque ele é de uma mesma cidade de origem da minha mãe, onde minha mãe tem uma casa ainda, lá em Bocaina de Minas. O Fabiano, né? Isso, exatamente. E é o central nesse papel de Furnas, né? É o cara aliado do Aécio e que fazia o Caixa 2 para financiar os políticos, inclusive o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro levou uma grana lá da lista de Furnas, isso está nesse documentário a que faz referência o Cássio. Pode continuar. Tá, por coincidência, a gente acabou se cruzando, né? Lá em São Paulo. Eu sou paulista, mas eu moro já em Minas, já faz uns 14 anos. Mas foi uma coincidência a gente se encontrar lá em São Paulo, comendo pastel, no final de uma manifestação. E num dia de luta, né? Uma noite de luta, era noite, né? Uma noite de luta. Virou noite já naquela hora, já era noite. Exatamente. E a luta deu resultado, porque se não houvesse aquela luta, as universidades teriam um corte gigantesco. Depois eles deram um jeito de reverter aquilo, mas muito em função do protesto que foi feito ali na área educacional. Foi quando o Bolsonaro começou, a popularidade dele começou a despencar, e hoje que eu digo, ele recuperou um pouco o auxílio emergencial, mas ainda é muito baixo. Tá? Isso. Agora, em relação ao que a gente viu lá no acampamento do MST, é importante a gente conseguir romper a barreira da grande mídia, porque a gente sabe que a grande mídia não está citando, não está dando nenhum pio em relação ao que está acontecendo lá em Campo do Meio. É só entrar nos sites dos grandes jornais ou na TV, nada ou quase nada está aparecendo, somente pela mídia alternativa, como também aqui pelo DCM, que a gente está conseguindo romper essa barreira da informação. E esse foi um dos objetivos da gente estar lá, para a gente conseguir cobrir. Não tinha ninguém da grande mídia lá, tinha um companheiro Moringa, da CUT, que estava fazendo a cobertura fotográfica também, o companheiro lá do Jornal Brasil de Fato, que estava lá, mas estava sem câmera, e tinha uma equipe de TV,
uma equipe de TV local, que não tem abrangência, muito local mesmo, que estava acompanhando. Gostaria de ressaltar também essa questão da solidariedade e também da atuação das equipes de advogados e advogadas do MST, importante destacar que tiveram um protagonismo muito grande, inclusive para conseguir garantir a integridade das famílias, evitar a violência física, também destacar a participação do pessoal, principalmente da Larissa, do Centro de Referência em Direitos Humanos do Sul de Minas, que está acompanhando todo o processo, está lá até hoje, acompanhando todo o processo, dando cobertura para as famílias, e a gente sabe também que mais violência não aconteceu porque a gente estava registrando lá, com filmagens, com fotografias, evitando, inclusive, qualquer ação mais truculenta por parte da polícia. Apesar que, do ponto de vista simbólico, a truculência estava presente. Helicópteros passando, dano rasante, fogo no mato seco para poder criar todo aquele clima, para tentar tirar as famílias que estão numa estrada, no meio do território. Toda a posição de bater no escudo, de formar aquelas barreiras, a troca de turno dos pelotões, fazendo toda aquela encenação, mas tudo para intimidar. Então, é complicado a gente ver, inclusive, famílias, mulheres, senhoras de muita idade, senhores de muita idade. Tinha um senhor, que eu esqueci o nome, eu até fiz o registro, tá em uma das fotos. Ele não queria sair porque era a única coisa que ele tinha. Ele mostrou a plantação dele, os pezinhos de hortaliça, do território que ele estava, na parte que ele estava. Ali, eles vivem super simples, mas é a única coisa que eles têm. E eles trabalharam ali, eles não são... diferente do que o senso comum, que a ideologia da classe dominante fala, né? Que a MST é um bando de vagabundo que não quer trabalhar, tomar a terra dos outros. Não. Ali era uma terra abandonada e o pessoal quer trabalhar, o pessoal quer viver. Numa situação de uma sociedade de classe, de profunda desigualdade, de profunda justiça social, eles estão ali para garantir a sobrevivência própria. E devemos destacar também que o MST, nos seus acampamentos, entre eles o acampamento do Campo do Meio, produziam alimentos não só para eles. A produção de alimentos era tão grande que ia para fora. E em momentos de pandemia, vários acampamentos estavam doando alimentos produzidos nos seus acampamentos, nos seus locais ocupados, ajudando a resolver o problema da fome, vamos dizer assim, nesse momento de pandemia. E o que acontece? Nesse mesmo momento de pandemia, vem uma ordem judicial, e o cumprimento dessa ordem judicial, o pior de tudo é o cumprimento dessa ordem, porque no momento de pandemia não poderia ter aquilo. Por isso que a gente tem que fazer essa denúncia. No momento de pandemia, você simplesmente cumpre uma ordem judicial de desocupar aquele território e jogar famílias na rua. Jogar crianças, mulheres, velhos na rua. Sim, é uma coisa muito complicada. Só aquela operação lá já é um risco sanitário gigantesco, não só para as famílias, mas para todos os envolvidos lá. Mas por quê? Para atender os interesses econômicos e políticos que estão em volta daquilo. Eu nem vou entrar com detalhes, eu acho que até o Rogério falou um pouco ontem, mas ali envolve-se muitos interesses, porque é uma região do sul de Minas de grande produção de café. Os companheiros do MST produziam café guaíu, inclusive, inclusive com qualidade a partir da agricultura familiar, mas em volta tem toda uma indústria do café, uma indústria fundiária do café, onde muita coisa está em jogo. É por isso que está mais de 20 anos nessa disputa. Lembrando que essa terra, esse acampamento é o foco de um dos maiores conflitos agrários atuais. É o principal foco, eu não sei se poderia dizer do Brasil, mas assim, é o principal foco na atualidade. Por isso que existe todo esse empenho do judiciário, esse empenho governamental para tomar a terra dos companheiros do MST, das famílias de lá, que estão produzindo para sobreviver. Isso demonstra que o poder público, o Estado e as suas diferentes esferas e poderes estão a serviço
das elites, das classes dominantes, contra o povo pobre. E ali, não é só palavras que a gente tem quando a gente vê, a gente registra, mas a concretude, a materialidade, e a gente tentou, por meio das fotos, trazer essa materialidade, dessa opressão e toda essa injustiça social que o Brasil vive e que o mundo capitalista vive, né? Não só aqui no Brasil, né? Mas o Brasil é uma expressão mais clara para a gente. Selvagem, em muitos aspectos, né? Absolutamente selvagem, ainda não minimamente civilizado. Cássio, muito obrigado pela tua presença. Nós vamos falar agora de um outro tema. Se quiser, pode ficar, mas vamos entrevistar agora o Thiago dos Reis, que também vai falar da luta necessária, que é a luta que se trava na comunicação, para fazer chegar ao maior número de pessoas a realidade do Brasil, política do Brasil. O Thiago está fazendo uma campanha muito grande para denunciar o bolsonarismo, tem um canal no YouTube que tem muito acesso, e ele faz isso já há bastante tempo, antes do golpe. Ele denunciava o golpe. Então vamos falar aqui com o Thiago dos Reis, né, Sara Góes? Só que a Sara tem algum recado antes, Sara? Joaquim, tem superchat, tem membro, tem um concurso cultural, eu não sei nem por onde começar, assim, e as pessoas, obviamente, está todo mundo com um sentimento de angústia muito grande, né? E as pessoas estão agradecendo o Cássio pela coragem de fazer essas imagens, né? Perguntando como é que elas podem ter acesso a essas imagens, que apesar de serem bem dolorosas, as pessoas sentem que se faz cada vez mais necessário compartilhar isso com o mundo inteiro. Porque como é que as pessoas fazem para acessar essas fotos? Desculpa, Sara, só para o Cássio já responder. Não, rapidinho, a gente faz as fotos com esse objetivo, a gente já acompanha vários movimentos, a gente não cobra nada, o objetivo é levar para o grande público essas informações por meio dessa que nós chamamos de fotojornalismo, mas tentar expandir para cada vez mais. Eu coloco nas minhas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, mas a gente sabe muito bem que os logaritmos eles não permitem a expansão cada vez maior. Mesmo muita gente compartilhando, ainda fica num espaço muito restrito. Porque a gente tenta entrar em contato com os portais de mídia independente, como o DCM, para a gente conseguir divulgar cada vez mais essas imagens, para levar essa informação para as pessoas. Mas podem entrar no meu perfil no Facebook, no Instagram, que a gente está alimentando lá com fotos ou cada vez mais. E se tiver alguma mídia aqui nos assistindo também, é só entrar em contato que eu passo a pasta com as fotos para publicar. E totalmente de graça. Ótimo. Cássio, a tua página no Facebook, é isso? É Cássio Diniz, é isso? Cássio Diniz. É só procurar um japonês gordinho de barba. E cidade de Belo Horizonte, é isso? Não. É sul de Minas, Campanha. Tá. Então, a pessoa localiza você, o Cássio vai ver essas fotos, vai ver outros registros também que você faz. O Cássio Diniz, que é professor de História e se dedica a fazer estes registros. Tem uma atuação sindical em defesa da educação, mas faz absolutamente... Por isso que nós nos encontramos na Paulista, entendeu? Eu estava lá cobrindo, e o Cássio estava lá, ali ele estava como dirigente sindical, mas também estava fazendo o registro. Então, está ali o Cássio fazendo esse trabalho que é extremamente importante. Tá certo, Cássio, obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Sara, Joaquim, Thiago, prazer. Realmente agradecer a todas e todos que nos assistiram e que comentaram aqui no chat, no superchat. Realmente a gente precisa expandir cada vez mais as informações, registrar o máximo possível. Eu não sou o único que faço isso, tem tantos outros que estão lá embaixo de sol, embaixo de chuva, embaixo de porrada, mas está lá junto com os companheiros de luta, registrando, e é importante a gente fazer esse registro e levar para cada vez mais pessoas, e vamos lá, bola para frente, e a gente não pode desanimar. O momento é triste, porém a esperança da luta está sempre presente. E o exemplo das famílias lá que estão resistindo até agora, ela deve ser seguida por todos nós. E precisamos despertar isso nos nossos familiares, amigos, colegas, comunidade, e expandir cada vez mais esse sentimento, principalmente de solidariedade. Eu estou recebendo aqui várias mensagens de pessoas que querem ajudar de alguma forma, seja de uma forma direta, mas querem ajudar,
Eu acho que isso é importante. A solidariedade ainda existe e a gente precisa valorizar aqueles que estão ao lado da luta do povo pobre, do povo sofrido, mas que não abaixa a cabeça diante de tanta opressão, de tanta repressão, e que luta no seu cotidiano por uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. Muito bom.